Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E sim, hoje nós vamos falar aqui novamente sobre o caso da Madeleine McCann. Tem algum tempo já que eu quero regravar esse caso para vocês, né? Porque ele foi o primeiro vídeo do canal. Então, é aquela coisa, né? É um dos conselhos que eu mais dou para quem se consulta comigo e quer começar alguma coisa. Comece com o que tem. Então, um tripé, um celular e um fone de ouvido. Foi como eu comecei. Então, assim, os outros vídeos já não estavam tão bons com relação à qualidade de áudio, imagem, etc, né? Esse, por ser o primeiro, era o que estava assim pior com relação a isso. Muita gente reclamando que não conseguia ouvir direito, que não conseguia entender, que eu tava falando muito baixo. Não adianta, tem coisa que a gente, né, vai melhorando aí com o tempo, com experiência, principalmente com relação à forma que eu me comunico aqui com vocês, né? Com o tempo a gente vai descobrindo, a gente vai aprendendo como fazer aqui, né? Como que vocês entendem a informação que eu passo, a gente vai criando uma forma de comunicação. Muitas coisas eu ficava limitada ainda mais, que já é um assunto, um tema complicado, né, de se trazer aqui. Precisa se arrumar formas aí de comunicação para que seja melhor entendido, né? E graças a Deus a gente conseguiu criar, assim, essa comunicação boa, em que eu não preciso falar abertamente, na maioria das vezes, para que vocês consigam me entender. Então isso a gente vai desenvolvendo com o tempo, né? Se familiarizando com tudo, até com a forma que eu abordo os casos aqui, tudo isso. Então já tem tempo que eu queria regravar esse caso por conta disso, mas eu não queria regravar ele apenas assim, chovendo no molhado, né? Então falei assim, vamos ver, né? Acredito que vai surgir alguma coisa. Eu sabia que iria surgir alguma coisa, sabia que muita coisa iria acontecer, que foi uma das coisas que a gente viu no outro vídeo, que sim, iam surgir novidades, íamos ter algum tipo de resposta. E surgiu. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse suspeito que apareceu aí e que foi oficialmente indiciado. Mas é importante a gente ter consciência de que ele foi indiciado, tá bom? Não foi julgado e culpado por isso. Então as autoridades aí, a justiça ainda precisa provar que ele de fato fez isso, porque muita gente tem me mandado mensagem, mandado links de reportagem, etc, dizendo, acharam o culpado, já pegaram o cara, tá preso. Não, tá? Ele foi oficialmente indiciado agora, o que significa que vai acontecer um julgamento, provavelmente, porque a justiça precisa apresentar provas. Não é assim apenas, foi você e pronto. Então, eu preciso que se tenha em mente isso, né? E também é um pouquinho delicada essa questão desse suspeito ter aparecido só agora, mas logo eu explico para vocês direitinho essa situação, a gente conversa mais sobre isso. Mas antes, já quero pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal se não tiver inscrito. Se você está chegando por aqui agora, já tem vários vídeos aqui no canal. Dá uma olhadinha nas playlists, maratona, seja muito bem-vindo. E não se esqueça de se inscrever. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com pessoas que você sabe que curte esse tipo de conteúdo. Eu tenho um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais. Então vai lá me seguir, que eu tô sempre deixando vocês cientes lá, caso não tenha vídeo, que foi o que aconteceu essa semana, na segunda e na quarta, por motivos de obra. Então eu tive que mudar todo o meu planejamento e começar a gravar à noite, para que a gente não tenha mais esse problema, tá bom? Então não se esquece de me seguir. Aqui embaixo tem o meu site se vocês quiserem consulta particular. Qualquer dúvida é só me chamar nas redes sociais que eu deixo aqui na tela para vocês. E vamos começar o nosso caso de hoje. Em 2007, Madeleine McCann tinha 3 anos de idade e ela estava de viagem, né, para passar férias em Portugal com a família, com os pais e seus irmãos mais novos, que eram gêmeos, e um grupo de amigos. Então eles ficaram em um resort em Portugal e passavam as férias ali, tudo tranquilo, tudo certo, se divertindo bastante, até que no dia 3 de maio de 2007, enquanto seus pais estavam ali em um restaurante que ficava próximo ao quarto deles, eles pegaram um quarto nesse resort que ficava ali mais ou menos a uns 100 metros desse restaurante. Então, acredito, né, pelo que se sabe, pelo que se diz, que eles tinham essa rotina, né, durante essas férias,
de toda noite ir ali para um restaurante com os amigos, jantar com os amigos depois que as crianças dormiam. Mas eles deixavam as crianças sozinhas. E parece que eles estavam tendo ali um sistema de revezamento em que de meia em meia hora alguém ia verificar as crianças. E iam ali a cada vez alguém, ou o pai ou a mãe. Porém, em algum momento ali, um dos amigos se ofereceu para ir verificar as crianças deles, já que esse amigo ou amiga, ia verificar as crianças dele também. Então, ele vai, né? Eu não sei se ele deu assim apenas uma olhada assim por cima, viu as outras duas crianças, né, os gêmeos, e achou que estava tudo bem, não deu falta da Madeleine. Então não tem como saber se quando esse amigo foi, ela já estava desaparecida ou se foi depois, né? Então ele volta pro restaurante, diz que tá tudo certo. E depois, quando a mãe vai verificar, a Madeleine já não está no quarto. Só estão os dois gêmeos. E chegando lá, ao que tudo indica, ela teria corrido, né? Se apavorado ali que a Madeleine não estava no quarto e teria voltado para avisar ali pro marido, pros amigos, né? Avisar todo mundo que a Madeleine tinha desaparecido. O que eu tinha até comentado isso no outro vídeo com vocês, achei muito estranho, porque obviamente o lugar não é seguro, não está mais seguro, você não sabe se tem alguém ali que levou a sua filha. Inclusive, quando ela volta, ela diz, eles a levaram, né? Não a Madeleine fugiu ou sumiu, ou sabe? Se perdeu, saiu do quarto, enfim, né? Onde que tá? Simplesmente sumiu. Mas ela disse que eles a levaram. O que eu também achei um pouquinho esquisito. Mas, se ela disse isso, obviamente ela achou que alguém tivesse pego a Madeleine. E se ela achou, como que ela poderia ter deixado os outros dois filhos num quarto, onde a outra filha dela tinha desaparecido? É complicado a gente julgar, né, também o comportamento da pessoa num momento de risco, mas eu acho que assim, é até instinto, né? Mas, enfim, vamos voltar. Por essas e outras que eles entraram aí como suspeitos, tá bom? Mas voltando, eles avisaram lá, então, a partir do momento que eles avisaram os amigos, eles avisaram lá a gerência, chamaram, né, as autoridades. Alguns hóspedes ali também ajudaram, a maioria ajudaram ali a procurar a Madeleine. Funcionários também lá do resort, muita gente procurando, policiais, parece que foi usado até cães farejadores. O que prejudicou bastante foi a quantidade de pessoa que entrou no quarto. Então, acredito que qualquer evidência que tivesse lá, né, simplesmente poderia ter sido invalidada por conta dessa quantidade de gente que entrou. E as buscas, assim, continuaram, apareceram, gente, muitos suspeitos mesmo. Em primeiro momento, as autoridades acharam ali, eles achavam que ela teria saído sozinha do quarto, de repente para procurar os pais, sabe? Mas depois essa hipótese foi descartada e colocaram os pais como sendo ali os principais suspeitos, principalmente por essa questão deles terem deixado as crianças sozinhas, sendo que no hotel eles tinham um serviço ali de babá, acredito eu, de creche, para deixar as crianças, justamente para as crianças não ficarem sozinhas. Em depoimento, eles disseram que eles preferiam deixar as crianças sozinhas e porque era perto e tal, e eles ficarem indo ver, do que deixarem as crianças com estranhos. Mas isso aí parece que caiu por terra quando eles descobrem que eles haviam feito isso durante a tarde. Parece que as crianças ficaram um tempo nessa creche justamente na companhia de estranhos durante a tarde. Então, sabe, são coisas aí que não favoreceram nada eles, apesar deles terem sido inocentados depois, né, não consideravam mais eles como suspeito, nada foi comprovado com relação a eles. Mas uma das maiores teorias, né, sobre esse caso gira em torno dos pais. E se trata de ela ter perdido a vida acidentalmente. Então, tem uma grande possibilidade dos pais terem dado medicamentos ali calmantes para as crianças, eu não sei se só para Madeleine,
ou para todos, né, para os três, de ter dopado. E isso foi uma das coisas que eu realmente vi, que tinha grandes chances de ter acontecido sim, tá bom? Então, acreditam que por conta desse medicamento, talvez pode ter acontecido algum efeito ali, né, no organismo da menina, e ela acabou perdendo a vida por conta disso. Então, ela perdendo a vida, eles inventam tudo isso, tentam, né, gerar uma situação de que ela teria sido levada, sabe, perdida, justamente para não admitirem, né, o desencarne da criança. Mas, como falei para vocês, é apenas uma teoria, né? Nada foi confirmado. E, além disso, após 20 dias do desaparecimento, alguns lugares dizem que foram encontrados fluidos corporais da Madeleine no carro que eles haviam alugado. E em outros lugares dizem que parece que houve uma certa movimentação ali dos cães farejadores, apontando, né, para que houvesse algum tipo de vestígio desse tipo com relação a ela, mas eu não sei se foi comprovado, né? Acredito que não, porque senão eles não teriam saído ali da lista de suspeitos. Mas eu acho importante pontuar isso aqui para vocês. E no outro vídeo, muita gente ficou com dúvida se eu estava acusando os pais ou não de alguma participação, dizendo que eles poderiam não ser inocentes. Mas, no meu ponto de vista, tá? O que eu acredito é que, assim, inocentes 100% eles não são. No sentido de terem uma parcela de culpa, eu acredito que tem. Por quê? Nas duas possibilidades, tanto deles terem dopado para que ela não acordasse, né, ali enquanto eles estavam no restaurante, isso facilitou muito, tá? Vamos colocar aí que eles não têm culpa de nada. Facilitou muito que a pessoa levasse ela, porque se ela não tivesse dopado, ela poderia acordar, ela poderia de repente reconhecer a pessoa se ela já tivesse visto, ou não, vendo que é um estranho, ela poderia, né, chorar ali, gritar, acordar os irmãos, sabe? Talvez a pessoa não conseguiria, não saberia o que fazer com 3 crianças ali acordadas, sabe? E a qualquer momento podendo chegar alguém. Eu acho que a situação dela estar dopada favoreceu, porque eu acredito que ela não acordou ou ela reconheceu quem estava levando. E se eles fizeram justamente com esse intuito, né? Se eles têm alguma participação, de toda forma, tem sua parcela de culpa, direta ou indiretamente. Não só por deixar sozinhos, né? Como também com a medicação. E isso eu vi que de fato tinha, tá? Então, para mim, sim, não tem como, sabe? Mesmo que indiretamente, eles têm sua parcela de culpa, sim. E isso é uma coisa que eles mesmos deveriam admitir para eles. Não se culpar pelo que aconteceu, mas entender que da forma que eles agiram, né, pode ter facilitado muito para que a menina fosse levada. Então, eu vi com relação a isso, a essa medicação, vi também que teve participação, sim, de alguém próximo ou de confiança da família, ou que fez, ou que facilitou. O que me fez duvidar muito com relação a essa questão dos amigos, porque a gente não pode confiar hoje em dia na nossa própria família. Como que a gente vai confiar de estranhos, sabe? Amigos, enfim, que seja. Mas a gente não conhece as pessoas a fundo, sabe? E, muito provavelmente, esses amigos sabiam, né, da rotina, talvez sabiam até que a menina era medicada. Não é possível que, assim, no meio de tantos amigos, um não poderia ser tão boa gente assim, né? Então, sim, alguém próximo pode ter feito ou ajudado, favorecido ali. O que eu vi aqui, de toda forma, essa pessoa que fez, não fez só. Ou temos outra possibilidade aí também, da pessoa que fez ter feito algum tipo de contato com a família anteriormente, tá bom? O que eu vi aqui de fato, assim, não foi aleatório, tá bom? Não foi apenas uma pessoa doida que estava passando por ali. Olha, crianças sozinhas, vou pegar uma para mim. Não foi assim.
Então, se de fato não tem participação de ninguém, se não tiver participação de ninguém, ele já estava observando e teve contato com essa família previamente, tá bom? E também vi, né, o que tudo indicava é que ela não estava mais viva. Mas a gente vai confirmar isso novamente aqui. Então eu vi tudo isso e vi também que iriam surgir novas pistas, novas coisas iriam surgir, que esse caso não iria ficar parado e que sim, algo seria encontrado e descobririam o que de fato aconteceu com essa menina, se tá viva ou não, sabe? Algo iria aparecer. Eu não digo solucionado, não digo justiça, tá bom? Porque é muito complexo. Às vezes, só da família ter uma resposta já é algo. Então, de repente, poderiam encontrar o corpo, ou poderiam encontrar a pessoa que fez e não encontrar o corpo. Poderiam descobrir o que aconteceu, poderiam ter pistas, poderiam entender tudo o que aconteceu e poderiam não encontrar a pessoa. Poderiam não encontrar o corpo também, ou vice-versa, sabe? Então, muita coisa pode acontecer que traga uma resposta, mas que não seja solucionado, que a pessoa pague pelo que fez. Então, eu preciso sempre que a gente tenha isso em mente, tá bom? Então, eu vi que muita coisa iria aparecer, e apareceu, por isso que a gente tá aqui hoje, mas se essas coisas podem ser levadas em consideração, são outros 500. E por que eu tô falando isso? Parece que eles têm pistas, provas, não sei, informações que levavam a esse suspeito, que foi identificado como Christian, desde 2020. E o caso faz 15 anos, esse ano, em maio. Acredito que prescreve esse ano, de acordo com a lei de Portugal, o crime prescreveria esse ano, porque faz 15 anos em maio. Então, só agora, mesmo eles tendo aí pista desde 2020, final de 2020, se eu não me engano, por que ele só foi indiciado aí formalmente, né, agora, perto do caso completar 15 anos? É no mínimo estranho, né? E faz a gente pensar, sim, se eles não estão querendo colocar uma pedra por cima do assunto. Porque é muito fácil, né? Foi a mesma questão que surgiu no caso da menina Beatriz. Quando a família tá exigindo uma resposta, todo mundo tá ali em cima, já faz tempos que tudo aconteceu, e simplesmente encontram uma pessoa, foi ele que fez, temos a prova e é apenas isso. Quando na verdade não é só. Tem que se descobrir por quê, como, se tem a participação de mais alguém, todos os envolvidos na história, né? A motivação principalmente. Então não é só, sabe? A família não quer eleger, não quer, assim, fazer sorteio. Ah, quem vai se candidatar à culpa? Não é assim que funciona. A família quer justiça. E é assim que deve ser. E a gente sabe que quando as autoridades querem pôr um fim, sabe? Quando elas querem incriminar alguém, gente, elas conseguem. Elas conseguem montar todo o cenário para mostrar que aquela pessoa responsável já tá fazendo aí 15 anos, está perto do caso prescrever. É uma pessoa que já praticava esse tipo de coisa contra menores. Ele estava ali perto. É uma pessoa com a ficha ali extensa demais. Então, assim, né, vamos juntar o útil ao agradável. Então, a gente tem que colocar muito isso na balança, tá bom? A gente vai ver que sim, se essa pessoa pode estar envolvida, mas é preciso que a gente tenha isso em mente, tá? Até que ponto eles de fato têm provas contra ele, têm certeza absoluta que foi ele, e até que ponto eles simplesmente não estão querendo, assim, encerrar logo esse assunto, já que tanto dinheiro foi gasto, tanto tempo já passou, sabe? Ninguém aguenta mais isso, todo mundo quer uma resposta. Então, é muito fácil pegar uma pessoa que já tá ali, ele já está preso por conta de um ato com uma menor. Então, assim, sabe, acredito que vocês entenderam o meu ponto de vista. Então, é basicamente isso, eu acho que já falei.
o que eu tinha visto, né, no outro vídeo. Eu não vou deixar aquele vídeo, tá bom? Já que eu trouxe todas as informações aqui pra vocês. E não adianta, gente, se eu deixar lá, a pessoa que cai aqui no canal de paraquedas, aquele é o primeiro vídeo que assiste, aí começa a reclamar do áudio, da imagem. Às vezes não vê que eu fiz uma regravação, uma atualização. É melhor deixar apenas esse aqui com todas as informações, tá bom? Então vamos lá. A gente vai fazer o que a gente sempre faz aqui, né? Uma leitura inicial. E aí, se for necessário, eu faço outra pergunta. Nossa. Algo que me confirma que sim, é com relação ao medicamento. Mais uma vez, acredito que essa criança, ela foi dopada, tá? Acredito que esteja me dizendo sim, que alguém foi pago para isso, tá bom? Alguém foi pago ou essa menina foi encomendada, tá bom? E aqui já pode estar me dizendo sim que esse moço, talvez aqui já abre sim uma possibilidade para envolvimento dele, tá? Pode ter sim alguma chance de ser ele. Porque me diz sim que alguém foi pago para isso, tá? E aí mais uma vez eu falo para vocês que não foi aleatório, tá bom? Que assim, ele já sabia, ele já foi para pegá-la, tá bom? Tá muito claro aqui, demais com relação a isso. Sim, ele já sabia. Não foi aleatório, ele foi justamente para pegá-la, tá bom? Ó. E aqui eu tô falando ele, a pessoa, tá? Eu acredito sim, eu não descarto a possibilidade de ser esse moço. Contudo, né, com todo o contexto, agora eu vendo que tem dinheiro envolvido ou que tenha sido encomendado, né? Venda mesmo da criança. Aí no caso, né, ele sendo pago para isso, tá? Então, eu não acredito na possibilidade dele pegar, pelo menos não tá me dizendo aqui, tá bom? Eu estou falando que está me saindo nessa leitura. Não está me dizendo aqui agora em nenhum momento que ele tenha pego essa criança para outros fins. Porque ele tem esse histórico, tá bom? Acho que vocês estão conseguindo me entender. Não tá me dizendo aqui, tá me falando muito de dinheiro. De algo que ele ia ganhar com isso.
Então, ele não pegou essa criança, não pegou para fazer o que ele quisesse, entende? E com relação a essa criança ter vida ou não, de fato agora eu não vou me comprometer com isso com vocês, tá? Porque vai aparecer, tá bom? Alguma coisa vai aparecer. Ela vai ser encontrada, tá bom? E aí, se for o caso, né, dela não tá viva, com ela eu quero dizer, né, ossada, né, restos, enfim. Então, ela pode ser encontrada com vida ou sem, tá? Alguma coisa vai ser encontrada, tá bom? Provavelmente aí através de exames de DNA. Mas eu não acredito que ela esteja perto, entende? Porque o que eu tô achando, né? Que aqui tá me falando sim, me falando da cartinha do desencarne, mas aqui nesse contexto pode estar me falando ou que de fato ela não tem mais vida ou que ela está vivendo outra vida, tá? Então isso fica muito em aberto, mas pelo contexto que eu tô vendo aqui, gente, não sei não, tá? Eu vou fazer outra tiragem para saber com relação a isso, mas agora eu não confirmo isso para vocês. Então tá me dizendo aqui sim, muito provavelmente ela tá em outro lugar, tá bom? Ela foi levada para outro lugar, de repente outro país, outro estado, outra cidade, vai saber, tá bom? E se for o caso dela estar viva, ela pode ter sido vítima dessa questão desse adoção ilegal, né? Se assim a gente pode chamar, porque tá me falando de um casal aqui, tá bom? Tá me falando de um casal. E aí pode estar se tratando de um casal que de repente pegou ela ou dos pais, tá bom? Muito claro isso. E vai sim, esse caso vai se solucionar de uma forma ou de outra. Mesmo que, não agora, mesmo depois do caso aí, sabe? Mesmo, vamos colocar assim, depois que o caso já prescreva, né? Mesmo que ninguém pague, vai sim ter uma resposta com relação a esse caso. Vamos ter uma resposta com relação a esse caso, tá bom? E eu acredito que tá muito perto, tá? Muito perto. O que me faz achar sim que as autoridades elas estão no caminho certo, tá bom? Acredito que só estão esperando mesmo provas concretas, irrefutáveis, né? Para que elas consigam dizer exatamente o que aconteceu, que não sobre assim. Vocês viram que eu tava completamente desacreditada e desconfiada dessa história de só agora, né? Mas acredito sim que algo eles estão sim no caminho certo, tá bom? E aí tá me falando muito forte de um casal, tá? Não tá me falando mesmo que essa moça não tem vida não, tá bom? Não está me falando aqui agora. Aí aqui tá me falando de uma família, tá? Uma família, de um casal mais uma vez. E o que me deixou com essa pulguinha atrás da orelha foram as mesmas cartinhas que saíram, no caso, se eu não me engano, do menino Rui Pedro. Eu acho que foi. Se eu não tô também confundindo o nome. Mas como se ele estivesse vivendo uma outra vida, entende? Em outro lugar. Eu espero que se as autoridades acreditam que essa menina não tem vida, que eles consigam provar
Eu não sei, eu acho que mesmo se aparecer moçada e disserem que fizeram aí exame de DNA e for compatível, eu ainda vou ficar com a minha pulga atrás da orelha, tá bom? Isso que eu digo pra vocês. No outro vídeo eu de fato não via nenhuma possibilidade dela tá viva. Agora eu já não posso dar certeza pra vocês não, tá? E é muito difícil ter dúvida com relação a isso. E o que eu falei pra vocês, participação nisso de alguém. Eu acredito que alguém vai dar uma pista relevante com relação a esse caso. Não do caso em si, mas eu acredito que do paradeiro dela. Entende? Alguém que sabe de alguma coisa pode abrir o bico, tá bom? Alguém que sabe alguma coisa com relação a esse caso pode abrir o bico. Alguém de confiança, que sabe o que aconteceu, de confiança dos envolvidos. E sim, dos envolvidos, não vejo quem quer que tenha feito isso fazendo sozinho, tá bom? E sim, muito claro, tá? Que vão aparecer coisas aí fundamentais para solucionarem esse caso. Não só de pessoas falando, abrindo a boca, contando que sabe, que com certeza tem gente que tá escondendo alguma coisa, tá bom? Algo que já teria, sim, se de repente essa pessoa tivesse falado antes, já teria sido solucionado, tá bom? Então eu vejo sim, mais uma vez, que não foi aleatório, participação sim de alguém próximo, ou pelo menos que alguém próximo está escondendo alguma coisa. Alguém sabe de alguma coisa, alguém viu alguma coisa e tá guardando essa informação, tá bom? Vou ver aqui com relação aos pais. Não vou acusar ninguém, não vou falar nada. Vou dizer o que as cartas estão me dizendo, vocês tirem suas próprias conclusões, tá bom? Os pais de Madeleine McCann, Kate McCann, Gary McCann, eles são inocentes no que aconteceu com a menina. Eles são inocentes no desaparecimento de Madeleine McCann. Saiu duas cartinhas. Primeira cartinha. Vocês não estão moscando não, né? Vocês sabem o que significa. Olha, gente, muito sinceramente, tá? Nossa. Nada me fala de inocência aqui. Eu digo que eu não vou falar diretamente, mas eu acabo falando, né? Enfim. Vou só mostrar pra vocês, tá? Aqui me fala de dinheiro. E eu já falei pra vocês lá no início o que eu achava que tinha acontecido. Tá bom? Que estão, sim, escondendo alguma coisa. Ah, Jéssica, mas aí pode ser algo que eles temem que vai prejudicar eles, né? Porque as autoridades só precisam disso aqui a mais para poder culpá-los. E aí eles podem estar com medo. Se a gente quiser entender assim. Eu tô passada. Gente, me confirmando mais uma vez aqui com relação ao casal, essas cartinhas.
E aí, mais uma vez, vocês entendam da forma que vocês quiserem, tá bom? Mas é aquela coisa que eu falei pra vocês. Inocentes não são, direta ou indiretamente. Escondem algo sim. Tem culpa sim, mesmo que parcial. Tá bom? Mais uma vez, ó, me falando com relação à confiança, tá bom? Pessoa próxima. E vocês viram a pergunta que eu fiz, tá? Eu não vou cortar essa parte. Geralmente eu corto a parte, né, que eu tô falando, né, o nome, porque eu não gosto de ficar expondo o nome completo da pessoa aqui e data de nascimento, por mais que tenha livre acesso a essas informações, eu não gosto de falar. Mas vocês viram exatamente o que eu perguntei, de quem eu perguntei. Tá bom? Caramba! Olha, deixa eu ver aqui. Eita. Deixa eu ver aqui mais uma coisa. Vai ser descoberta a verdade do que aconteceu com a Madeleine McCann. A verdade do que aconteceu com ela vai ser descoberta, vai vir à tona. Vai aparecer a verdade. Vai ter justiça no sentido de todos os envolvidos pagarem pelo que fizeram com ela. Tô assim, sendo mais transparente e direta que eu posso ser com vocês, tá bom? Vocês sabem que eu fico muito limitada ao que eu posso falar ou não aqui. Vai. Olha, bem difícil. É o que eu falei pra vocês, bem difícil de tudo ser descoberto com certeza. Por quê? Acredito que algo ainda vai ficar incerto, porque é provável que descubram quem fez, que seja confirmado. É o que eu falei pra vocês. Pode aparecer de repente o corpo, ou ela pode aparecer viva, mas a motivação ainda pode ficar em oculto. Todos os envolvidos ainda podem ficar em oculto. Alguém pode não admitir participação, por mais que às vezes tenha prova. Tem vários casos assim, com certeza vocês sabem que isso acontece. Então a gente tem que ficar muito atento, tá bom? No que a gente acredita. Ah, mas foi provado. Você é capaz de colocar a mão no fogo porque eu conheço vários casos de inocentes que foram incriminados. Tô começando a achar mesmo que essa menina pode ter sido pega para ser vendida mesmo, tá? Quase tendo certeza disso, tá bom? Mais uma vez, nada que me diga de desencarne completamente diretamente. Mais uma vez me fala sim, aqui me mostra a cartinha do desencarne, mas num contexto muito diferente do que geralmente aparece. Então eu não sou, de fato, capaz de pôr minha mão no fogo com relação a isso, tá bom? E
né? Eu perguntei se vai ser descoberto de fato. Então eu acredito que algo ainda pode ficar em oculto ou não, sabe, não apareça verdadeiramente todos os detalhes, coisas às vezes cruciais, podendo ficar em alguma dúvida, podendo ficar alguma coisa em oculta. Será? Porque eu acho que algo pode provar que esse moço recebeu um dinheiro, tá? Algo pode provar. Não sei, recibo, extrato, conta, algo do tipo pode provar que esse moço recebeu um dinheiro. Esse moço que pegou, tá bom? Dizendo isso aqui, tá? Coisas sim vão ser descobertas, tá bom? Literalmente, assim, sem dúvida alguma, se tem uma coisa que eu posso dar certeza com relação a esse caso também, como várias outras que eu já falei pra vocês, é que ele não agiu sozinho. Alguém sabe, alguém está ocultando essa informação. Fora a outra situação lá dos pais que eu falei pra vocês, né? Aqui tá me falando de uma família, tá bom? Do casal, pode estar me falando daquele casal que eu vi pra vocês. E que sim, muita coisa vai vir à tona, mas daquela forma, tá? Nem tudo, de repente alguém não admitindo. E aqui me falando que pode surgir algo com relação ao dinheiro. Será que esse moço... Acho bem difícil ele ter esse dinheiro ainda guardado, né? Ou ter alguma prova de que ele recebeu de alguém próximo à data ao que aconteceu com a Madeleine. Então, sabe, coisas podem surgir aí com relação a isso. Que ele foi pago para isso. Sim, muita coisa vindo à tona, tá? Outra coisa que eu posso afirmar para vocês é que esse caso ele não vai ficar esquecido como a maioria que a gente vê, infelizmente, que nunca se tem uma resposta. Nunca a pessoa é encontrada, nunca se sabe, tipo, não tem uma pista sequer. Nesse caso vai aparecer sim, tá bom? Muito claro. Madeleine McCann vai ser encontrada. Madeleine McCann vai ser encontrada. Vamos ver se ela vai ser encontrada. Tchau. Povo cigano. Essa moça seja encontrada. Vai ser encontrada. Madeleine vai ser encontrada. Não tá negativo aqui para que ela não seja, tá bom? Então é o que eu falei. Ou podem surgir, assim, certezas absolutas do que de fato aconteceu, mesmo que não encontre fisicamente, que não reste mais dúvida do que aconteceu com ela, tá bom? E isso eu tô falando em todas as hipóteses. Mesmo que ela não seja encontrada, que não descubram para quem ele fez esse serviço, né? Onde que tá, mesmo que não descubram, que tenham essa certeza, entende? Não tá me dizendo aqui que isso vai ficar em oculto, não. Pelo contrário, tá?
Nossa, e tá até perto, hein? Perto. Eita. Caiu até cartinha demais aqui. Bem mais perto. Com relação a... Nossa, cara, essa tiragem... Nossa, eu tô muito mais otimista agora do que realmente na outra, né? Talvez pelo tempo, que a situação estava, né, mais confusa, energia. Mas, de toda forma, seja lá como for que tudo vai acontecer, vai dar certo, tá, gente? Confia que não vai ficar por isso mesmo como ficam vários outros casos, tá bom? Então, sim, acredito que vai ser descoberto, principalmente com relação a esse casal que eu tô falando pra vocês, tá bom? Muito claro isso. Graças a Deus. Tá me falando aqui principalmente da mulher, tá? Desse casal, a mulher pode ser um dos maiores problemas, tá bom? De repente, muita coisa pode ter partido dela, pode ter sido uma das principais causadoras, tá bom? Ai, alívio, eu tô aliviada. De saber que tá perto do fim, tá bom? Muito positivo, muito mesmo para que seja solucionado. E acredito sim que teremos justiça também. Não só que seja descoberto, mas que tenhamos justiça com relação a isso. Graças a Deus, né? Tá muito positivo mesmo. Bom, então é isso, né? Sendo ou não sendo esse moço, a verdade vai aparecer, tá bom? Principal que eu tô vendo é que as autoridades, elas não estão tentando colocar apenas uma pedra em cima do assunto. Eu acredito que eles têm sim motivos para isso, para estar desconfiando desse moço, para estar investigando, para ter indiciado ele agora. É porque sim, gente, é preocupante, porque isso acontece muito, por isso que eu citei isso no início. Mas eu tô vendo que tem, sabe? Tem um fundo de verdade aí e tem um porquê, tá bom? Sendo ou não sendo provado algo contra ele, vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Esse caso será solucionado com relação ao que eu falei para vocês, tendo uma resposta, tá bom? Seja ela qual for. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Me diz aí se você acompanha esse caso. Não se esqueça de deixar o seu like. Vamos acompanhando e rezando para que tudo isso acabe logo e tudo seja esclarecido, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima.